Olá, eu sou a Letícia Mel e esse é o primeiro episódio do programa Sustentabilidade Além do Rótulo, nosso canal que conecta empresas e consumidores para falarem sobre consumo e produção mais responsáveis. Hoje nós vamos falar sobre duas polêmicas. A primeira delas, será que a produção de legumes, verduras e frutas já higienizados e comercializados naquelas embalagens plásticas causam mais ou menos prejuízos sociais ou ambientais? E a segunda polêmica: será que aqueles produtos de limpeza ou de higiene pessoal que são vendidos em embalagens plásticas mais flexíveis, em formato de refil, como essa daqui, são mais sustentáveis do que comprar aquele produto original que vem na embalagem de plástico mais rígido? Para nos ajudar a responder essas questões, nós convidamos a querida Isabela Bonato, que é especialista em economia circular, em resíduos, é bióloga, é doutora em engenharia ambiental, brasileira e atualmente moradora do Quênia. E além disso, participa conosco também a Jeane Bavaresco, que é CEO e é cofundadora da Central 12, que vem estudando por anos sobre economia circular, ESG, sustentabilidade empresarial, e já atuou na indústria de diversos segmentos na área de supply chain. E além disso, a Jeane é uma consumidora formiguinha que tenta no seu dia a dia encontrar e valorizar produtos mais sustentáveis. Bem-vindas! E vamos lá já entrar no primeiro tema polêmico. Isa, primeira pergunta para você. De acordo com dados do IBGE, cerca de 30% dos alimentos produzidos no Brasil são jogados fora. Isso representa 46 milhões de toneladas de alimentos por ano no lixo. Por outro lado, mais de 13 milhões de toneladas de resíduos plásticos foram gerados no Brasil em 2022, ou seja, 64 quilos de resíduo plástico por pessoa por ano. Como que você enxerga esse problemão, né? Do que são feitas as embalagens dos produtos que vêm higienizados e depois do consumo, o que acontece com essas embalagens, né? Onde que elas vão parar aqui no Brasil? Então, olá, muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre essas polêmicas. E realmente é um assunto polêmico porque não tem uma resposta 100% correta. Então, cada um vai defender o seu lado, né? Acho que as indústrias defendem as empresas, as grandes empresas vão defender um outro lado, e os consumidores, né? Alguns estão preocupados com algumas coisas e outros estão preocupados com outras coisas, né? Como valor, conceitos de sustentabilidade, enfim, é muito variado. E aí, o que que a gente tem, né? No mercado, é muito difícil da gente escolher também. Então, o primeiro ponto existem muitas variedades de materiais, né? Não é só um material desses alimentos higienizados. Então, se a gente vai no mercado, a gente pode encontrar uma gama de produtos com uma variável composição química e de plásticos que a gente vai ter esses alimentos. Então, por exemplo, eu separei aqui para mostrar, né? Vai ter a bandejinha, que é muito famosa, que geralmente é PET, isso aqui, mas não é porque é PET que vai ser reciclável. Então, primeira coisa, né? Aí tem outra bandejinha, mas é a preta, né? Que também é das comidas de sushi que vem nos aplicativos. Tem a branca. Então, esses três tipos de bandejinhas são muito usados. Aí tem outra que às vezes não é PET, é outro tipo de plástico. Tem esse saco aqui, sabe quando tem alface lavadinha, né? Tem as folhas lavadas, que é uma beleza, né? Super prático, já vem só colocar ali na tigela da salada. Mas é esse plástico seco aqui. E também tem o plástico que é mais molinho, que é tipo do pão aqui, que também é outro tipo de plástico. Então, isso aqui são alguns exemplos. E como é que o consumidor vai saber o que acontece com essas embalagens? Não vai saber. Geralmente, essa que é a parte ruim, né? De a gente ter tanta variedade e pouca informação dentro dessa questão, porque o consumidor dificilmente vai conseguir entender o destino dessas embalagens se ele não estiver trabalhando com isso, se ele não for atrás, se ele não seguir mesmo um fluxo de informação dentro da gestão de resíduos. E Uhum. aí, para onde que vão, né, essas embalagens? Grande parte das embalagens do Brasil, a maioria das embalagens, elas não são recicladas, infelizmente.
Então, são só alguns tipos de plásticos que vão ser reciclados e também depende muito da região do Brasil. E, além disso, mesmo que tenha coleta seletiva, né, não é 100% garantido que isso vai parar numa indústria, que vai para reciclagem, justamente por conta disso, porque depende de fatores, né, da indústria, de compra e venda, de oferta e demanda, de quem está trabalhando com isso. Então, é bem complicado, a gente não consegue monitorar e ter uma resposta pronta, né, para quem está assistindo a gente, porque vai depender da onde essa pessoa está e da onde o resíduo dela vai parar. E daí eu sei responder isso, eu não consigo responder isso, né? Do que é melhor e pior do ponto de vista ambiental e social. Mas eu acho que o problema é que a empresa tá preocupada mais com os seus custos e com o que ela está fazendo de gestão dentro da empresa, né? Então, digamos assim, para ela é melhor que ela tenha números melhores de recuperação de alimentos, né? Que ela consiga mostrar, olha, a minha quantidade de resíduos orgânicos foi X, o meu prejuízo, né, o que eu joguei de resíduos de alimentação foi isso. Então, eu diminuí a quantidade. Então, para a empresa é interessante, porque depois que ela manda para o consumidor, é como se não fosse mais responsabilidade dela. Sim. Então, se isso aqui não é reciclado, a empresa está lavando as mãos, porque na verdade já não é mais responsabilidade dela, né? Ela Sim. só cuidou da quantidade de alimentos que ela não está jogando no lixo. Sim. Então, isso eu acho que é um problema é muito difícil, né, você discutir esse tipo de problema. Na verdade, é uma questão de que ainda existe esse conceito, né? Que a responsabilidade é passada para frente, que a gente também sabe que não é bem assim, deveria, né, isso ser também uma responsabilidade da empresa e que a gente está sendo evoluído, né, para que chegue nesse sentido. De que tenha consciência sobre isso, né? Isa, aproveitando te perguntando outra coisa também sobre esse mesmo assunto. Que regiões que mais reciclam no Brasil hoje, né? Assim que existem regiões que têm uma reciclabilidade maior desse tipo de material ou não? Os índices são parecidos no Brasil inteiro? Não sei se tem essas informações, mas até para elucidar diferente. quais são os... Não, é muito boa essa pergunta, porque justamente às vezes a pessoa está assistindo e fala, mas então eu vou mandar para reciclagem. E não funciona assim. Por exemplo, o isopor, que eu nem tinha aqui para mostrar, que também é muito usado, né, nesses alimentos. O isopor, se você procurar na internet, se você perguntar lá para o chat, né, o isopor é reciclável? Ele vai responder que sim, porque ele é reciclável. Mas a reciclabilidade dele é muito baixa, porque justamente por causa disso, depende da onde que ele está sendo coletado. Então, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, o sul, sudeste, ele consegue reciclar o isopor, porque acaba que algumas logísticas vão valer a pena. Mas, por exemplo, se você pegar um isopor lá, sei lá, do Nordeste, de um estado lá para cima do Brasil, e aí a recicladora mais próxima é, por exemplo, em São Paulo. Então, o isopor é um material muito leve, muito volumoso. Então, imagina para fazer uma carga, né, no caminhão, não vai valer a pena a logística e eles não vão trabalhar com isso. Então, quando acontece... Vocês estão me ouvindo? Que paralisou? Sim, sim. Então, quando acontece esse problema de logística, o material não vai ser reciclado. Então, por isso que algumas regiões do Brasil vão reciclar isopor, vão reciclar, né, um tipo de plástico, e a outra região do Brasil não vai reciclar esse mesmo plástico. Então, depende também de onde você está, ele vai parar no aterro sanitário ou no lixão. Isso é uma coisa até que foi, até só complementando, foi uma questão que foi muito falada na questão dos canudinhos, né? Até que foi uma polêmica, porque são produtos muito leves, né? Assim, e acaba que em todo esse processo de ser coletado, de ir para uma recicladora, e eles ir para uma esteira, eles acabam se perdendo com chuva, às vezes, enfim, vai para o bueiro, vai parar num rio. Então, assim, não é... a gente vê muito, né, da poluição marítima, até tu pode
falar um pouquinho sobre isso, não é só porque a pessoa vai lá e joga no rio, né, o produto, é porque esse processo todo, até chegar numa usina, o produto que é leve, ele se perde nesse caminho e vai parar no rio e nos oceanos de outras formas, né? Então, até essa é uma coisa que as pessoas têm essa ideia de que as pessoas vão lá e jogam no mar, só que não é assim, né? E via de regra, geralmente, quanto menor o resíduo, mais fácil é dele ser perdido. Então, né, quando a gente até pensa, né, quando a gente corta uma embalagem, é um pedacinho de plástico filme, né, por exemplo, que também é muito comum nesses alimentos. Quanto menor isso aqui, quando você amassa, né, ele é facilmente perdido, ele não vai ser recuperado novamente. E se ele tiver uma reciclabilidade ruim, piorou a situação. Então, basicamente é isso, né? Na gestão de resíduos, quanto menor o pedacinho de resíduo, né, digamos assim, mais difícil é dele ser rastreado, né? Então, até quando a gente corta uma embalagem, o menor pedaço perde um pouco o controle, né? É mais fácil de ser levado por vento, por água, de ficar perdido no chão. Então, é bem complicado. E isso também acaba valendo para tipos específicos de plástico. Quanto mais específico o tipo de plástico ou a mistura plástica ali presente, também é mais difícil o processo de reciclagem, né, no Brasil todo, conseguir absorver esse resíduo. É a mesma coisa do pacote de salgadinho, né, do BOPP. É isso que acontece também, é um tipo mais específico de plástico, então não serão todas as indústrias que vão conseguir absorver essa reciclagem também desse material. Então, Sim. mais ou menos assim. E Isa, quanto a. Você deu até o exemplo, né, daquelas embalagens a vácuo de alface, de verduras e frutas, né? Assim, essas embalagens têm bastante esse apelo, principalmente do não desperdício de alimentos, né? Porque aí as pessoas consomem aquilo que está dentro das embalagens como um todo. Diferente de quando você compra um pé, vai higienizar e aí as coisas vão se perdendo, né, no caminho, né? A parte orgânica vai se perdendo no caminho. Aquele tipo de embalagem, ele entra em toda essa dificuldade de reciclagem. E quanto a ele, você acha que tem algum índice maior, alguma região também que se aplica aqui de maior reciclabilidade? Os saquinhos plásticos, no geral, eles são mais bem recebidos, né, digamos assim. Então, esse plástico aqui, o do pão, quando é um plástico que estica, sabe, ele é mais molinho, assim, ele tem uma aceitação melhor no mercado. Então, esse plástico aqui, praticamente o Brasil inteiro aí ele coleta, né? A maioria das cooperativas trabalha com ele, tudo certo. Mas aquele plástico de macarrão instantâneo, que ele é mais seco, sabe? Ele é esse aqui, ó, o de macarrão também, que ele é seco. Se você fizer assim, ele já rasga tudo, sabe? Ele não estica. A comercialização é péssima. Então, na maior parte das vezes, vira resíduo. E isso é difícil de ver, né? O consumidor é só mais quem mesmo acompanha aí páginas que falem de resíduos, que vai saber disso, porque se a pessoa não acompanha, é difícil saber isso, né? E aqueles alfaces, as folhas, né? Eu já vi nesses dois tipos de saquinhos. Então, tanto o plástico mais seco, que a reciclagem é horrível, como o plástico mais molinho, que tem um mercado melhor. Então, Então existe opção, né? Não, existe uma opção melhor, né? Para as indústrias também escolherem, né? Então, e aí isso que é o complicado para o consumidor, né? Eu falo assim que é até injusto com o consumidor, porque às vezes você quer ser sustentável, mas você é facilmente enganado ou não consegue ter as informações necessárias, e aí você não consegue fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Então, isso é uma injustiça de jogar tudo no consumidor, né? Sim. Você sabe até, Isa, que nos Estados Unidos tem uma norma, né, que são os Green Guides de comunicação de sustentabilidade e transparência.
E elas exigem que as empresas digam de qual material é feito, né? Claro, a embalagem, mas quando usar aqueles claims de recicle-me, sabe? Passe a informação para o consumidor de que ele precisa ver se na localidade tem coleta seletiva disponível. Claro. E tem até alguns índices, por exemplo, se a indústria souber que naquela região em que é comercializado aquele produto não tem coleta seletiva, não tem reciclabilidade daquele material, ela não pode nem fazer tipo claims ambientais ou esse incentivo à reciclagem, porque é enganoso, você está incentivando a reciclar, mas não vai ser reciclado, né? Então é Eu muito o que você concordo. fala da qualidade da informação, né? É muito, e é o que vocês, inclusive, estão colaborando com isso, né? Porque eu acho que a gente precisa, sim, melhorar a informação dos produtos. Porque, por exemplo, isso aqui, no ponto de vista de possibilidade de reciclagem, todos eles podem ser recicláveis, né? Qualquer plástico, ele pode ter a reciclagem, pode acontecer. Só que isso não quer dizer que ela vai acontecer, porque as indústrias vão preferir os materiais com melhor qualidade, né? Com um melhor ciclo, que não degrade tanto a cada processo de reciclagem. Então é muito relativo, assim, né? O papel filme, ele é reciclável, mas quem que está fazendo a reciclagem? Praticamente É ninguém. bom a gente Então, ele falar não qual é é o índice de reciclável, reciclagem né? no Brasil, né, Isa? Qual que é o índice de reciclagem no Brasil total, né? Não Exatamente. chega a Tem que 5%, ter eu essa acho, né? informação. Não, Não o chega a plástico 5%, né? um plástico, se pegar todos os plásticos, assim, se pegar o sul, sudeste, ali, próximo das regiões que tem as indústrias, acho que a gente chega num 9, 10, né? Dependendo das cidades ali, com uma boa coleta seletiva dos plásticos em geral, né? Para vocês verem o quanto que não é reciclável. Então, É bom deixar 80% isso dos claro para as plásticos pessoas entenderem que não é no fácil de mercado. reciclar, assim, então se puder evitar, Não é. evite. Sim, sim. A reciclagem ela é uma grande ajuda para o planeta. Eu acho que sim, nós temos que incentivar, né? Não é para Claro. falar, não adianta de nada, porque adianta sim, ela tira muito resíduo, né, que seria aterrado ou iria para lixões, mas ela não é a salvadora do mundo porque ela é difícil de se chegar no 100%, né? O que acontece com a latinha de alumínio no Brasil, ela é uma exceção, não é regra, né? Você ter ali de 90% a 100% de reciclagem é uma exceção, não é regra. Então, a gente precisa incentivar a reciclagem, mas ela precisa ser entendida melhor para que o consumidor faça melhores escolhas e também as empresas comecem a reescolher materiais para jogar no mercado. Sim. Isa, Investir nessa até pesquisa, né, de materiais, entendendo esse ciclo, né? Acho que isso é de extrema importância, que é o trabalho que tu desenvolve também, né, Isa? De olhar e auxiliar as empresas nessa escolha de materiais para que eles, de fato, aquele material ele consiga ser na ponta, fechar o ciclo e, né, e voltar, né, para o ciclo de produção, que é o que na economia circular fala, o que a gente incentiva, né, e gostaria de ver no futuro isso acontecendo, que os índices aumentem e, de fato, exista reciclabilidade, né, e a indústria também crie, né, valorize, né, materiais que hoje ainda não são valorizados, que entrem tem um valor comercial melhor, né, para poder ser de fato reciclado e ter um valor comercial bom também para as empresas, para a indústria, né, investir nisso. Enfim, então, mas eu acho que passa muito pela essa seleção de materiais, das embalagens. A gente não vai conseguir eliminar a embalagem, sabe que é utópico Não, isso. tem como. Então, a gente tem que investir em pesquisa, né, em saber o que pode ser, o que de fato faz diferença e que tipos de materiais a gente escolhe para né, o nosso produto, para que de fato ele consiga ser reciclado na ponta, né? Até pensando nisso, Isa, inserindo um tema aqui, né? Mas embalagens biodegradáveis é uma solução para a indústria? Como que a gente pode, primeiro, né? Quais aconselhamentos que você dariam para a indústria, além dos que a gente falou, né? De fazer a pesquisa de alternativas, etc., de reciclabilidade, né, não só alternativas de acondicionamento do produto, mas também com esse ponto de vista de menos impactos ambientais.
E dentro desse aconselhamento, embalagens biodegradáveis são uma alternativa positiva? Como que você enxerga isso? Elas Então, existem? Elas existem de fato? Sim. Essa é a pergunta, né? é, então, elas existem, elas estão por aí, Hum, mas o que acontece é também uma confusão de conceitos, né? Então, embalagem biodegradável, ela tem várias possibilidades, né, de ser. Então, ela pode ser uma embalagem biodegradável, por quê, né, que ela é bio e biodegradável? Porque ela vai ser, porque ela foi composta, né, por uma parte orgânica, né, de mandioca, enfim, essas novas possibilidades, ou ela é misturada, né, com o plástico original e com outro plástico que vai ajudar a biodegradação. Então, assim, e também tem a norma e a regulamentação que a empresa está seguindo, porque cada regulamentação no mundo, né, se você pega da Europa, dos Estados Unidos, algumas diretrizes brasileiras, cada uma diz uma coisa também. E isso uhum, também não está claro nas embalagens. Então, o consumidor também pode ficar perdido. Mas, no geral, o biodegradável, né, se aconselha que a embalagem desapareça de 6 meses a 1 ano. uhum. Então, mas o que que acontece dentro disso, né? Também tem as condições. Às vezes, você acha que vai colocar no vaso da sua casa, na sua biocomposteira, no seu minhocário, enfim, e ela vai desaparecer e não é nessas condições. Às vezes, ela é Uhum. biodegradável ou compostável somente com controladores, né, industriais, né, numa composteira industrial de grande escala, com controle de temperatura, umidade, né, enfim. Então, esses Uhum. conceitos todos tá tudo misturado, né? O Misturados. consumidor também não sabe se ele está comprando aquilo ali e se vai ser biodegradável na casa dele ou se enviando para um centro de compostagem, enfim. E também agora eu misturei mais ainda porque eu falei de compostagem, né? Porque também Uhum. tem os itens compostáveis e biodegradáveis, né? Então, todo biodegradável não vai ser compostável, mas todo compostável ele é biodegradável. Então, Uhum. assim, tem todos esses poréns. E se é uma solução, eu acredito que não é a solução. Eu acho que ajuda para alguns materiais, é legal, principalmente se for para essa possibilidade de pôr na sua casa mesmo, né, no seu jardim, na sua composteira. Eu acho maravilhoso. Mas não vai dar para fazer todas as embalagens assim, né? Então eu acho que vai diminuir muito pouco esse percentual de resíduo no final das contas. Então dá Uhum. uma ajuda. Eu acho que é bom também para as pessoas começarem a entender os conceitos, fazerem, né, ver o que que acontece em casa. Ai, que legal, comprei algo biodegradável. Assim, para trazer talvez essa mentalidade ambiental, mas também não é o salvador da pátria, né? Eu Sim. acho que falta ainda a gente vai ajudar muito se a gente tiver várias embalagens biodegradáveis disponíveis para as empresas usar, ainda mais, né, para aplicativo de entrega de comida. Tem alguns setores que podem se beneficiar muito disso, mas outros setores eu acho que ainda ele não vai ser muito bem aplicado, né? A gente Uhum. tem uns Só agora probleminhas. surgiu uma dúvida aqui, porque é uma coisa que eu consumo, assim, eventualmente, eu não sei de fato se isso é biodegradável ou não. Copinhos de café, aqueles que tu, né, delivery, assim, Uhum, que eles são de papel, muitos deles, né? Isopor eu não uso, uhum. porque eu acho, não pego, porque eu acho horrível tomar em isopor. Mas os de papel né, Uhum. teoricamente, eles seriam biodegradáveis. Não sei Sim. se Uhum. de fato isso acontece, não sei se tu sabe também sobre isso ou não. Isso. Então, na verdade, do ponto de vista físico, químico, biológico, se você colocar qualquer papel, uma celulose, né, Uhum, no para biodecompor, ela vai ser biodegradável. Então, do uhum, ponto de vista ali do que vai acontecer físico-químico ali, biológico, o papel, se tiver celulose, ele é biodegradável, uhum, independente se a empresa está falando algo, fazendo propaganda. Mas o que acontece são as misturas que vão ter ali. Porque Uhum. geralmente o copinho de café,
né, ainda mais porque ele vai receber um líquido quente e tal, ele vai ter sim uma película de plástico. E aí essa película de plástico que deveria ser biodegradável para acompanhar a celulose do papel. E Uhum. nem sempre é. Então a gente já tem vários materiais, né? Ainda mais copinho de café, essas coisas assim, estão sendo bem desenvolvidas e sim, no geral, vai ser biodegradável. Mas se for uma película plástica mais grossa ou um plástico bem tradicional, aí já não vai ser biodegradável porque vai demorar muito mais tempo para se degradar, né, num ambiente, num solo, enfim. Sim. Isa, você falou bastante da questão dos consumidores. Eu acho que, assim, conversando com as indústrias, elas também precisam ter um cuidado que eu acho que hoje não tem, de pedir as comprovações do fornecedor da matéria-prima biodegradável, Uhum, compostável, sabe? Porque elas não têm a comprovação, se questionadas, uhum, né, elas não vão conseguir dizer quais são as provas que uhum, falam que em 6 meses vai desaparecer, um ano vai desaparecer. exatamente. E como elas não têm esses certificados, né, essas comprovações Uhum. técnicas, elas também não conseguem explicar no final das contas para o consumidor como ele destina aquilo que é biodegradável, o que, que ele tem que fazer, né, para ter menos impacto. Então, essa é uma dificuldade assim que a gente vê, e eu até tive na Naturaltech na semana passada e conversei com um fornecedor de matéria-prima, de embalagem biodegradável. E ele não sabia me explicar, assim, na verdade, pode até ser que tenha e a pessoa que estava vendendo ali não sabia explicar, mas o Pois é, fornecedor da matéria-prima tem que saber passar para frente, né? sim, eu acredito que tinha que ser algo altamente científico, ter um mini pôster, ó, mostrando o que acontece a cada mês, não é difícil. Eu mesmo fiz para o meu Instagram, que é super amador, pequeno, né? Fiz com saquinhos de chá, comparando, né? O Uhum. normal, biodegradável, compostável, e acompanhei durante 6 meses o processo, e no final das contas o biodegradável foi pior do que o saquinho de chá normal. Então, Nossa. assim, Sim, a pessoa que está trabalhando com esse tipo de material, ela tem que saber na ponta da língua ali, ela tem que ter no Tem que ter site, responsabilidade, ter né, talvez, sei sobre... lá, um sim. artigo científico publicado, né, sobre isso. Então, eu acho que as empresas, sim, e se não também, eu acho que a falta de informação pode gerar outra coisa também com biodegradáveis, que são as pessoas jogando as coisas e falando, ah, isso aqui é biodegradável mesmo, não Joga na faz rua, mal. né? E Joga aí no joga na mar. rua. No Uhum. mar, porque pensa, ai, a tartaruga vai comer porque é amido, né? Enfim. E aí Sim, não é bem assim, né? Se todo mundo pensar assim, as nossas ruas, o oceano, né, as praias vão ficar horríveis, né? Não é o objetivo do biodegradável isso. E isso uhum. é por falta de informação, né? Porque as pessoas acham que vai desaparecer. E às vezes vai, mas às vezes nem vai desaparecer. Sim, E então é um negócio assim bem, bem difícil. Por isso que eu acho que tem É, que ter muito cuidado com o biodegradável. Não é um negócio fácil assim também. sim, sim, legal. é isso Eu aí. acho que até para a gente passar então para a segunda polêmica, que eu acho que estava super dentro, né, do que a gente está falando, que é a Uhum. questão dessas embalagens mais flexíveis, né? Então, eu até não tenho a embalagem mais rígida aqui para mostrar, mas acho que você tem algumas Aham, eu opções. tenho. A G tem a flexível, né? Então Então, o essas que são que as, é as rígidas, né? isso? E aí, o que que as As marcas rígidas. falam, Tem né? Elas dessa, né? vendem as rígidas, mas vendem também as flexíveis, né? E aí elas Isso. dizem que as flexíveis são melhores porque usa menos plástico, né, para produzir. Uhum, Além disso, elas são mais leves, então no transporte você coloca, são mais leves e mais compactáveis, né? Então você coloca mais no isso. mesmo transporte, aí diminui a emissão de gases, né, do efeito estufa. Uhum, E no final das contas, falam que também por ter menos plástico, depois a parte da reciclagem é mais facilitada, gera menos resíduos, né, no final das aham. contas. E a gente ficou em dúvida, até eu me lembro até que eu acho que você colocou, fez um vídeo no Instagram falando da questão das Uhum, embalagens rígidas, brancas, se é PET, se é aquele PAD, né? aham. Como que é esse mundo, Isa? O que que é bom? O que que a gente faz? A gente compra rígida, a gente vai para flexível, e o que que as indústrias devem fazer Aham. também? Então, as indústrias não querem o refil, né? Em primeiro lugar.
Então, o refil, a reciclabilidade do refil é baixa, para não dizer inexistente, né? Em várias áreas, em várias partes do mundo, né? Não é nem só no Brasil. Aí, o que que acontece? Nós temos, em contrapartida, as rígidas, né? Que vai ser o PAD, que quando tem esse risco aqui, né? No fundo, e que são as embalagens mais foscas, né? Que você não consegue ver o conteúdo dentro. Essa daqui também, ó, é PAD, tem o risco ali, e ela também é opaca, né? E aí tem as embalagens PET, que são geralmente quando tem aqui a bolinha no fundo, e aí tem uma variedade de cor e geralmente é transparente, assim. Tá. Existem opacas também, mas, né, essa aqui é transparente. Aí o que que acontece? Essas aqui, a reciclagem delas é muito boa. Então, as indústrias, a maior parte das indústrias do mundo trabalha com embalagem rígida PAD de todas as cores, né? Porque existe a possibilidade de se misturar cores, né? Então, é uma reciclagem, um processo mais fácil. Quando é PET, já complica um pouco, porque é só as verdes, transparentes, âmbar, as cores mais básicas da região que vão ter reciclabilidade. Se for colorido, tipo isso aqui, ó, que é roxo, resíduo. Então tá. Porque não Então, pode misturar as cores. Você não. isso, porque a reciclagem do PET é por cor. É bem Tá. certinho por cor É a fardos, né, que eles separação. juntam, né, Os fardos é por cor, exatamente. Então, imagina, para juntar um fardo de PET roxo, vai demorar muito, não vale a pena, eles nem perdem tempo, pega da esteira, vai para o lixo. Então, quando a gente compara vai para o aterro, né? isso, para aterro, vai para rejeito. Isso, vai para rejeito. Então, Sim. a prefeitura, né, o órgão responsável vai coletar e vai para o aterramento, lixão, enfim. Então, assim, claro, quando a gente compara uma embalagem que já não vai ser reciclada, digamos essa aqui, ela não vai ser reciclada, com um refil, obviamente que eu concordo, o refil ele tem menos volume de plástico, ele gastou menos no transporte, né? Porque para se é uma otimização de transporte realmente com o refil. Então, se a gente compara embalagens que não vão ter reciclagem, ok. Mas quando a gente compara uma embalagem que vai ter reciclagem, que é o caso dessas, acaba não sendo vantajoso. Porque aí é aquela briga. O que que vale mais? O volume de plástico que você está gerando, né, e passando para resíduo, ou e também o custo, né, porque o consumidor gosta, porque o custo é repassado para o consumidor. Então, esses refis são mais baratos, e aí o consumidor, opa, vale muito a pena eu comprar o refil e não, de novo, uma embalagem rígida. Então, eu entendo isso desse ponto de vista, claro que o refil vai valer mais a pena. Mas, se a gente pegar o amontoado aqui, a reciclagem desse produto aqui tem muito pouco resíduo, né? É praticamente 100% mistura ali com os novos plásticos, com o que está vindo. É um processo assim que tem pouco resíduo, esse de PAD, a reciclagem do PAD. Então, acaba que daí o que eles estão falando é greenwashing, porque se eles estão assegurando que o refil é melhor na reciclagem, é mentira, porque não é. Entendi. Então, não existe isso que o refil, a reciclagem vai gerar menos resíduos e é reciclável. Pode até ser, mas não tem mercado. Então, Sim. não vai ser reciclável. Então, Então, a parte acaba que de é tudo bem, menos plástico, talvez menos emissão para o transporte, essa parte Isso. ok, mas a parte Ok. de dizer que é mais reciclável, aí não, né? Não, aí não, exatamente. Sim, Então é sim. também novamente um problema de comunicação. Acho que eles podiam falar, né? Eles podiam focar. A gente está gerando menos toneladas, né, de resíduo por litro de produto, né? Realmente uma medida mais, uma medida melhor mesmo para o consumidor entender, mas não falar que vai ser mais reciclado, tal, porque daí já não é verdade, né? É Sim. muito difícil superar a venda disso aqui. Não está acontecendo isso no Brasil, não. Então, um greenwashing, né? Se eles deixam isso na embalagem, falando da Sim. reciclagem.
Sim, focar sim, só no volume. Acaba sim. sendo mesmo, né, um apelo pelo custo ali também, né? Justamente Uhum. esse daqui, por exemplo, até depois eu fui ver agora que não tem nem nenhum símbolo de reciclagem, que eles não, nesse caso aqui não É. foi falado que era mais, né, mais Uhum. Eu acho que até reciclável e tal. as Mas marcas assim, estão acaba sendo tirando. um apelo de custo, porque, né, Uhum. enfim, que Sim. daí tem que ser visto também, então tá, se existe uma questão de valor, né, e as pessoas também buscam, né, produtos, Uhum. a maioria, né, o preço é um impeditivo, né, para compra, ou uma oportunidade, então tem que ser entendido né, qual é Uhum. o custo desse valor mais baixo, né, também, né, e também É. eu acho que isso que, bom, isso é em tudo, na verdade, né, o valor Uhum. mais baixo, o que tem por trás, né, dos É. custos mais baixos na indústria em geral, né, esse é o caso aqui Sim. tá falando do refil, mas, enfim, na indústria toda se discute sobre isso, né, e por que que um produto é mais caro, por que que é um produto mais barato, enfim, sem considerar marcas, né, acho que não vamos falar de marcas aqui específicas que têm um valor agregado, enfim, mas, então eu acho que isso que precisa ficar claro, né, É. é um valor Eu acho mais é baixo, mas o que novamente traz? uma questão de comunicação, né? Como é Uhum. importante. Tá tudo bem se você escolher só fazer refil daqui para frente, né? Sim, Mas comunique o consumidor, né? Ó, a gente escolheu o refil porque, sei lá, 10 dessas embalagens é correspondente a uma dessa, né? Um exemplo sim. que eu não sei esse número exato. E aí acaba valendo, né, em regiões que não tem coleta seletiva, tal, tal, tal. Aí é outra conversa. Mas você Uhum. colocar isso para o Brasil, né, como se fosse realmente super mais sustentável e mais reciclável, Uhum. aí já não poderia. É. Nessa embalagem aqui, eles falam assim, ó, colocam 70% menos plástico, que é a embalagem original, e Uhum. aí vem os símbolos normais da reciclagem, né? Material 7 outros, né? Que é aquela, acho que é Mistura. misturada, né? Uhum. É. E o símbolozinho do descarte seletivo. Então, Isso é uma outra eles coisa. Desculpa. não, só para Geralmente, eles comparam só então a quantidade de material com a embalagem original, né? Não tem essa parte de dizer, inclusive é mais reciclável, mas aham. Até só para a questão dos símbolos, né? Quanto maior o número, menos reciclável, é isso? Só para, ou não necessariamente? Não Eu- necessariamente, porque a gente tem em algumas regiões bastante reciclagem ali do. Vou até dar uma colada aqui, do PP, por exemplo, é o 5. O Uhum, PP, que um exemplo, tampinhas, né, de uhum, garrafa, Hum, muitas são PP. Os PPs, eles são bem recicláveis e bem aceitos, assim, no uhum, mercado, então não é meio relativo. tá. E, uhum, mas o sete, quando é outros, Sim. geralmente quer dizer que é mistura de plásticos. Então, quando tem misturas, né, de materiais e que não é um só puro, que é um dos 5, dos 6 puros, Sim. então a Daí reciclagem já já vai Isso é cair. super complexo, né, Isa? Porque por um lado pode ser que muito a complexo. empresa tenha é misturado porque, sei lá, tem grande parte de material reciclado e aí aproveitou um monte de Uhum. embalagem e tem o seu valor de ter, de ter aproveitado esses É, materiais que talvez seriam rejeitos, né? Mas, aham. por outro lado, você Mas sabe encerra que uma. geralmente o que está a maior parte do mercado ainda de reciclagem, como ainda são processos mais tradicionais, Uhum, geralmente, por exemplo, quando a gente joga isso aqui para reciclagem, o PAD, ele vai virar um plástico misturado, né, que vai hum, ter diversos tempos de PAD, mas ele não vai deixar de ser PAD. Entende? entendi, Então, entendi. por exemplo, vai ter isso aqui, vai ser misturado com esse, vai ser misturado com cabide, entende? Que é tudo Hum, PAD. O cabide uhum. pode ser já que ele já foi reciclado, mas na máquina, no esquentar ali, quando derrete o plástico, Sim. mistura tudo diferentes idades, mas ele continua Uhum. sendo PAD quando vai para fazer o pellet de novo. Entendi, Então ele não entendi. perde a qualidade do, vamos dizer assim, Então não tem o exatamente. downcycle que chama, né? Quando vai perdendo a Existe o qualidade. downcycling, existe, mas ele não é do jeito, né, que as pessoas às vezes falam, só pode ser 4 vezes. Ah, Porque quando você coloca isso aqui,
você perde a rastreabilidade também, né? Ele vai ser misturado Sim. com outros que não foram 4 vezes reciclados. Uhum. Então, é muito subjetivo falar isso, né? Depende do processo. Claro, se a mesma embalagem for, aí tudo bem. Aí ela realmente vai perdendo a qualidade. Mas ela está sempre sendo misturada com novas, né? Então, fica difícil também esse rastreamento. Sim. Falando sobre esse assunto, né, eu acho que também tem a questão, o ideal seria existir granel, né? Assim, a gente fala de refil, né, e de tudo isso, acho que assim, a embalagem existe reciclagem, mas ainda no Brasil existe regulamentação que é um retrocesso, assim, na verdade, né? No mundo inteiro já se fala, já se usa o granel como uma possibilidade ali de refil, né, desse tipo, usar esse plástico, até manter ele em casa mais tempo, né, não precisar descartar na primeira vez que termina. Mas isso, enfim, é assunto para uma outra conversa. Mas o granel, acho que a gente tem que pressionar mesmo para que ele seja regulamentado, né, que seja liberado no Brasil, Permitido, né? permitido, porque ainda só alimentos, alguns tipos que podem no Brasil ser vendidos a granel, cosméticos não, acho que é só ainda só de barras, né? Algum tipo de barras de pode ser vendido, que pode cortar para o shampoo, sabonete, alguns tipos ainda pode ser vendido. Mas, por exemplo, um líquido desses, eu não posso hoje no Brasil chegar com a minha embalagem e querer fazer um refil de um detergente de louça, de um sabonete líquido, enfim, de um detergente de lavar roupa, Cosmético, né? Um shampoo. cosmético. Sim. Isso não é permitido no Brasil. Pela Anvisa, ela restringe esse tipo de venda. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, acho que, pressionar também, porque até a gente estava conversando um pouco sobre isso também, né, Lê? De que qual é o maior impacto, né, que existe? É a poluição na relação de saúde, né? É o risco que tu tem de levar a tua embalagem, talvez esteja, né, contaminada de alguma forma para tu fazer o refil e usar um sabonete líquido, num detergente de roupa, ou isso ir parar num aterro e olha a quantidade de doença que isso gera, né? Do Sim. acúmulo de poluição, enfim, no mundo, no Brasil também, por ter essa embalagem, por exemplo, no lixão, né? Num aterro. Então, enfim, é um debate que a gente abre aqui para a gente depois também conversar sobre isso, que eu acho que precisa isso evoluir no Brasil nesse sentido, né? Tá Eu falando aí até no Quênia, concordo né, com que já está alguns. bem evoluído, né, Isa? Oi? Falou que no Desculpa. Quênia isso já está bem evoluído, né? Eles Que têm já se mais usa muito. refil aqui e também porque é interessante até para a população cortar esse custo de embalagem, né? E aqui o Quênia também, ele é muito restrito com o uso de plásticos. Então, tudo que ele está conseguindo cortar de plásticos estão sendo cortados. E não importa, assim, esses tempos eu até publiquei o granel aqui, né, que rola, tem tudo que é tipo, tem azeites, óleos, mel, é, então é líquido, é macarrão, é feijão, tem o que você quiser. E aí uma menina até me respondeu, tá, mas a questão, né, de controle de pragas, Sim. né? Mas assim, eu acho que a discussão ela tem que ser muito específica para alguns setores mesmo. Eu concordo, né? Um produto que você vai usar no olho, né? Eu acho que tem que ter um cuidado maior com essa questão é, de microbiologia, né? A Anvisa tem que ficar em cima mesmo. Mas tem alguns produtos, tipo um sabonete líquido, né? Quando você usar ali, ele já vai ser para aquilo, né? Para tirar vírus, bactéria. Então, enfim, tem algumas coisas mais específicas, químicas, que não é a minha área, né? Mas eu acho que elas poderiam ser discutidas as questões específicas de cada produto e não Sim. colocar tudo no mesmo balaio e proibir tudo, porque a gente E perde muito com isso. como funciona Perde um muito. pouco o retorno das embalagens de vidro, né? Você leva a É, sua, você não vai colocar refrigerante, sei lá, na mesma garrafa que você levou. uhum, Não, você leva, a empresa vai higienizar adequadamente e você isso, pega outra, né? Então, talvez um exatamente. sistema que fosse esse incentivo da pessoa levar É. a embalagem, ela vai E é a ser mesma lá coisa, adequada. os, o monitoramento, né, e a fiscalização disso é necessário, né? Se a Coca-Cola, que é uma grande corporação aí do mundo, né?
ela está sujeita a ter que voltar com embalagens retornáveis e ela vai ter que fazer a lavagem dos vidros novamente. Então, por que que uma indústria de cosmético não pode fazer isso também, né? Pegar o mesmo, que é até mais fácil, né? Porque você não vai tomar o shampoo, digamos assim, já é para uma lavagem, espuma, etc. Então, eu acho Mas, gente, hoje a tem que gente... voltar essa discussão. A bombona de água. A bombona de água. Como é que funciona? Sim. E é liberado, Exatamente. né? E Então, tem assim, várias histórias de bombona de água que tem alga, né? Que não é lavado, e aí Sim. começa a criar não, ali gente, é uma alga, né? loucura. Musgo. É uma Então, loucura, assim, sim. eu Então, acho que assim, a a gente gente tá bebendo escolhe aquilo lá, né? monstros. Sim. Enfim, eu não, porque eu não Eu acho que a como gente, nada, mas... a sociedade Sim. ainda escolhe alguns monstros, né? Ai, vamos Sim. pegar no pé disso, né? A gente sempre tem um produto que vira o vilão e aí não Exato. deixa nada mudar, e enquanto outros estão sendo liberados e está causando maior horror. E Então, acho que desencoraja, né? Tem empresas querendo fazer isso. A exatamente. gente já conversou com empresas de cosmético querendo fazer essa questão do refil aqui e não consegue fazer por conta Uhum. dessas questões regulatórias, né? Então é isso, você tem quem queira fazer, né? E você desincentiva a indústria. É bem complexo, assim. Mas eu acho que a gente vai ter que vir com essa discussão, que não tem mais para onde fugir, que vai chegar um momento que vai começar a faltar matéria-prima. Sim, E a gente vai ter que revisar as nossas embalagens, assim, o que der para cortar, vai ser cortado, né? sim. Bem isso, o que não dá, tipo resíduo hospitalar, né? Plástico Claro. de uso hospitalar, ótimo, né? Ok, garante uma higienização muito melhor, o plástico veio para trazer uma revolução no meio Com hospitalar, certeza. mas, por Uhum. outro lado, alguns plásticos a gente vai ter que cortar, não tem como. Sim, Acho legal. que é esse plástico de descarte, né, de uso único, né? Esse é o Uhum. grande problema, eu acho, né? Que é o plástico que tu usa uma vez e joga fora. Não serve para mais nada aquilo. Tu não consegue guardar em casa para reutilizar, ou enfim, né? Então, eu acho que é esse que tem que ser discutido e é esse que a gente precisa atacar e tentar evitar ao máximo, assim. Sim. Realmente é o que a gente precisa olhar com mais as Uhum. indústrias, nós como consumidores, a gente pressionar também as empresas para que façam mudanças, nos dê melhores opções também, né, para a gente conseguir optar, né, por melhores soluções. O trabalho também, né, de olhar para esse início ali dessa escolha desses materiais, enfim, e entender essa cadeia toda, assim, de uma forma mais responsável, né? Uhum. Sim. Bom, meninas, a gente tem aqui 2 minutinhos para acabar, então queria dar o espaço para vocês fazerem suas palavrinhas finais e agradecer também, Gê, agradecer Isa pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi uma conversa bem preciosa, assuntos extremamente complexos que não têm soluções simples mesmo, né? Acho que como todos os assuntos de sustentabilidade. Mas, Isa, quiser contribuir com as suas palavrinhas finais, aproveita também para deixar seu contato, né, para falar um pouco do seu trabalho. Então, quem tiver curiosidade desse assunto, eu sempre estou falando disso, porque eu trabalho com isso há muito tempo lá no meu Instagram, que é Isa Ambientaliza. E eu queria deixar de palavra final para a gente não desanimar, né? Não é porque é difícil que não tem que ser feito, não é porque é polêmico que não tem que ser falado, né? Eu acho que as empresas e os consumidores, nesses últimos 5 anos, a gente está aprendendo muito a como lidar com tudo isso e a gente, apesar do consumo ainda ser muito alto, a gente está melhorando, né? A gente está falando Uhum. mais disso, novos produtos, novos materiais estão sendo feitos, novas rotas, né, tecnológicas para resíduos, novas ideias estão sendo construídas todos os dias, regulamentações também, a gente precisa disso. E a gente precisa falar disso para que os órgãos, os grandões e os consumidores e todo mundo entre nessa bolha de resíduos e converse sobre isso, para a gente tentar, pelo menos, ir melhorando a cada ano que vier. Então, não vamos desanimar. Não é simples, mas também não é impossível. Com certeza. É Já isso tem uns aí. 30 segundos aqui. Vamos lá. Eu só vou dizer assim, questionem, vão Boa. atrás de informação, não sabe, fala com a empresa, manda mensagem Manda no e-mail. Instagram, pelo saque, entenda o que acontece. Eu acho que a gente precisa tomar isso como responsabilidade nossa e não ficar
na inércia, esperando que isso venha para a gente. Vamos atrás, vamos tentar, depende da nossa ação hoje, o futuro que a gente vai ter, né? Então, é isso. Não desanime e questione. Com certeza, com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninos.